Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, blog de João Maria Dari Tópico, seu blog Santo Nome. Você, pai, mãe, curioso, educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam todos bem-vindos, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada a você que participa do nosso canal, que vê nossas publicações no blog, né? Nós estamos filmando nosso próprio blog aí. Desculpem, né? Tomar um pouco d'água aqui rapidinho, né? Dá uma sede às vezes. Obrigado a você que participa aí do nosso canal, acompanha nossas publicações, acompanha nosso X, que é o antigo Twitter, você que acompanha nossos podcasts aí. Enfim, agradeço a você, você que acompanha meu grupo no Telegram, você do Facebook, idem. Obrigado aí. Mandar um grande beijo para minha amada, um beijo pro meu amado filho, mano, Papai de Montão. Hoje, dia 3 de maio de 2024, no meu relógio são exatamente 21 horas e 10 minutos em ponto, um dia corrido, cheio de coisas e atividades, né? A gente trabalha bastante e a gente tenta, paralelo a isso, a gente conversa com pessoas, a gente responde perguntas, a gente produz conteúdo para a internet, enfim. Gostaria de falar com vocês hoje. Eu fiz uma publicação. Você que está vendo meu blog, você perceba que eu fiz uma publicação sobre série Educação, editora Ática. Bons livros para a formação do professor da educação infantil e dos anos iniciais. Indicação de leitura 65. Esta é a indicação de leitura 65. Eu vou fazer indicação de mais de 50 livros, hein? Dessa série aqui, que a editora Ática não existe mais. Foi comprada por Somos Educação. E esse Somos Educação foi comprado por uma empresa do grupo Croton, que é a Cogna Educacional. Beleza ou não? Então, quando você procura algo na internet e você não acha, procura qualquer coisa sobre série educação, editora Ática. Você não vai conseguir achar nada. A não ser que você ponha o nome específico do livro. Mas da série em si você não vê nada, você tenta buscar alguma coisa, não tem nenhuma referência. Quando eu me deparo com essa questão, aí eu falei assim, pô, eu acho que esses livros aqui, muita gente que acompanha meu trabalho em off, eu dei orientações aí por e-mail, no grupo, conversando no privado com as pessoas, eu sempre estou citando essa série Educação da editora Ática. São livros relativamente baratos, vamos falar a verdade. E o conteúdo que eles passam, que eles nos passam, é muito importante. Então, na capa, na contracapa dos livros aqui, o que eu fiz aqui no blog aqui, ó? Tem um livro aqui que não faz parte, mas eu coloquei ele por causa de um detalhe importante, ó. A Técnica de Aprendiz, de Almauri Pereira Muniz. Eu tô com o livro em mãos aqui, Degrau Cultural, né? E nesse livro ele tem uma questão interessante que eu vou dar uma lida aqui, ó. Saber estudar, o interesse pelo estudo. As condições físicas devem ser favoráveis. É preciso controlar o tempo. Aprenda a concentrar-se. Exercício. Saber ouvir significa aprender mais. Saber ver enriquece a pessoa. Exercício 2. Finalidades da leitura. Saber lecionar é importante. Saber ler para aprender melhor. Ler reflexivamente. Exercícios 3. Tipos de estudo. Esquema de leitura. Verifique suas respostas. Resolver os exercícios. Uma atitude mental intensa é fundamental ao bom estudante. Elimine a confusão no ato de pensar. Regras gerais de estudo. O sucesso nas provas e exames. Bibliografia. Então, esse livro aqui tem algumas ilustrações e alguns detalhes a mais aqui dentro aqui que vale a pena você dar uma sapiada nele, você que quer ser professor. Eu vou fazer essa publicação com um carinho especial às pessoas que acompanham meu trabalho aqui na internet. E no corpo a corpo aqui, que acompanha a gente aí há muito tempo também, né? A você que tem o interesse de ser professor da educação infantil ou dos anos iniciais. A gente vai recomendar esses livros aqui. Esses livros aqui são fundamentais para a sua formação. Lógico que tem alguns autores que têm certos pensamentos
esquerdistas, vamos dizer assim, mas não tira o brilho da obra deles, das suas obras, entendeu? Então eles passam uma questão muito importante para a formação do professor. E eu vou citar esses livros aqui. Esse aqui, um outro livro que está fora da caixinha aqui, ó, é esse livro aqui, ó, Distúrbios da Aprendizagem, uma abordagem psicopedagógica. O livro que eu tenho a outra capa, de Antônio Manuel Pamplona Moraes. Tá certo? Nesse livro aqui vai falar sobre a grafia, a caligrafia e vai falar sobre a apreensão correta do lápis, como que você segura corretamente no lápis, como que um canhoto deve postar a folha, o caderno em cima da mesa para escrever, né? Tem aquelas questões de lápis triangular, tem aquele suporte triangular que você coloca no lápis para que a criança desde pequeno ela seja orientada, seja direcionada para segurar de maneira correta o lápis. Tudo isso aí pode ser ensinado e é ensinado. Pedagogia é isso. Você tem intenção. Você não está esmo ali, né? Você tem uma intenção. Há uma técnica milenar que foi descoberta e você tenta passar essas informações para as crianças, né? E hoje a gente vê que há uma dificuldade de passar isso. Então, se eu me deparei na internet de algum artigo falando sobre essa coleção, significa que alguém tem interesse de que ninguém vai atrás dessa coleção. Eu digo assim, às vezes uma pessoa pode falar que você de um livro específico, tá, mas tô falando da série como um todo, tá? Você é difícil achar. Se você achou por aí, fala pra gente aí. Mas eu vi uma dificuldade muito grande. Então, e esses outros livros aqui, ó, a capa deles era basicamente assim, ó, curso de didática geral, curso de psicomotricidade na pré-escola. Eu vou ler os títulos aqui, e esses títulos aqui eu tirei foto, tá tudo aqui, ó. Olha aqui, ó. Tudo aqui, ó. Bonitinho aqui, tá bom? Pra você ter essa. Eu ia digitar tudo isso aí e falei assim, cara, eu vou tirar foto, hein? Mas eu vou ler os títulos aqui pra vocês aqui, ó. Fazer questão de ler, tá bom? Eu vou deixar a página aqui no livro aqui, ó, e vou lendo aqui pra vocês. Prática psicomotora. Deixa eu ver aqui, eu vou voltar aqui, ó. Pera aí. Deu um probleminha aqui, ó. Voltou sozinho, pronto. Prática psicomotora na pré-escola. Vera Miranda Gomes. Tá certo? Primeiro livro. Movimentos, exercícios de psicomotricidade. Denise Delmato de Incão. Pré-escola, tempos de estudar. Ana Rosa Beal e Maria Lúcia Thiessen. Contar histórias, uma arte sem idade. Maria Bete Coelho Silva. Atividades lúdicas na educação da criança. Leonor Rise e Regina Célia Haidat. H-A-Y-D-T. A educação artística da criança. Maria Lúcia Machado Nicolau. Coordenação. A educação pré-escolar. Textos básicos da educação pré-escolar. São 2 livros, tá? Primeiro a educação pré-escolar, textos básicos de educação pré-escolar. Maria Lúcia Machado Nicolau. Todos esses livros aqui são maravilhosos, tá? Eu tive acesso a todos eles. Convivendo com a pré-escola. Denise Branco de Araújo e Célia Regina Mineiro e Nancy Trindade Cozeli. Pontos de psicologia geral. São 3 livros aqui, tá? Feito pela Célia Silva Guimarães Barros, tá certo? Pontos de psicologia geral, pontos de psicologia escolar, pontos de psicologia do desenvolvimento. Célia Silva Guimarães Barros, tá? A autora. Editora Ática, tá? O que eu tenho em mãos aqui é a 7ª edição. Psicologia educacional. Estrutura e funcionamento do ensino de primeiro grau. Estrutura e funcionamento do ensino do segundo grau. Sociologia da educação, muito bom esse. História da educação no Brasil, Nelson Piletti. Todos esses livros que foram citados é de Nelson Piletti, tá bom? Psicologia da aprendizagem, Gerson Marinho Falcão. Didática geral, didática especial, filosofia da educação, Claudino Piletti. Esse didática geral, fenomenal. Tá certo? Didática da matemática, Ernesto Rosa Neto. Esse livro é fenomenal.
Processo de alfabetização. Glória Basso dos Santos e Soeri Parada Simão. Esse livro é maravilhoso. Vai mostrar exercícios de psicomotricidade e vai falar sobre a acuidade olfativa, degustativa, do som, da audição, né, da escrita, exercício de associação, tá certo? Tem ilustração ali para você desenvolver o seu próprio material no ato de alfabetizar. É um processo, só que você tem lá todo o esquema de como fazer esse processo. O que a criança tem que aprender antes, né? A criança tem que ser encaminhada a um universo para entender que aquilo que ela está aprendendo vai resvalar nesse objetivo da alfabetização. Muito interessante, da escrita, tá certo? Muitos autores dizem que escrita é uma questão natural, assim como a fala, mas não é, tá bom? Pode contestar aí se você discorda, tá? Sem problema, né? Didática da matemática, já falei. Processo de alfabetização. Filosofia e história da educação. História da educação. Claudino Piletti e Nelson Piletti. Matemática para o magistério. Ernesto Rosa Neto, Eliana Riscala de Mendonça, Maria Lúcia Smith. Ótimo, ótimo, ótimo esse livro aqui. Psicologia moderna. Introdução ao estudo de filosofia. Antônio Xavier Teles. Esse livro aqui, que ele possui aqui, eu citei dois, né? De psicologia moderna, é maravilhoso. Literatura infantil, teoria e prática. Maria Antônia Antunes Cunha. Curso básico de estatística. Helenalda de Souza Nazareth. Manual de estágio para o magistério. Práticas de ensino. Graziela Zoboli. Zoboli. Fundamentos da psicologia educacional. Psicologia do desenvolvimento. Maria Aparecida Coria Sabine. Avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Curso de didática geral. Eu estou lendo essas questões aqui no livro mesmo, da didática geral, da Regina Célia Haidit. Muito bom livro. Depois eu vou falar sobre os livros aqui, como eles são abordados. Sociologia. Ficou tudo escuro aqui, ó. Voltamos, né? Ah, que coisa, né? Ficou tudo escuro, mas nós estamos falando aqui. Você está ouvindo aí, é importante, é isso aí. Sociologia da Sociedade Brasileira. Álvaro de Vita. Problemas da aprendizagem. Elizabeth de Assunção, José e Maria Tereza Coelho. Introdução à Sociologia. Introdução à Sociologia da Educação. Pércio Santos de Oliveira. Pensamento e a linguagem da criança, segundo Piaget. O desenvolvimento da criança e do adolescente, segundo Piaget. Anália Rodrigues de Faria. Nesses dois livros aqui, essa questão de Piaget aqui é interessante, porque nesses livros aqui você vai ficar a par do conceito essencial da teoria do Piaget. E vai te servir para concursos públicos também. Fundamentos da educação pré-escolar. Distúrbios de aprendizagem. Ruth Caribe da Rocha Drovet. Didática da língua portuguesa. João Teodoro de Olim Marotti e Gláucia de Olim Marotti Ferro. Então, esse livro aqui também é ótimo, excelente. Educação musical, a pré-escola. Educação musical para a primeira a quarta série. Nereide Esquiliano Santa Rosa. Musicalizando crianças. Ieda Camargo de Moura e Maria Tereza Trevisan Boscardin e Bernadette Zogonetti.
Didática de Estudos Sociais, Rosalva Portela e Rosali Maria Braga Chianca. Biologia Educacional, Maria Ângela dos Santos. Muito ótimo, esse livro é ótimo também. História das Ideias Pedagógicas, Moacir Gadotti. A Criança em Idade Pré-Escolar, Tereza Maria Machado Borges. Didática da Resolução de Problemas. De Matemática, Didática da Matemática na Pré-Escola, Luiz Roberto Dante. Então, meu amigo e minha amiga, esses são os livros aí dessa série Educação. Eu citei 2 extras aqui por causa do conteúdo, entendemos que isso é importante. Esses livros aí, em sua grande maioria, são livros práticos. São livros que do começo ao fim vão te ensinar a prática, entender, mesmo da psicologia voltado para a prática. E quando você adquirir o conhecimento desses livros aqui, são mais ou menos aí 55 livros, se não me engano, né? Mais ou menos, tá? Em média são desses livros aí, coloquei esses 2 aí, são 60 livros, vai, coloca aí, vamos dizer assim. Você vai ter uma coleção, nesses livros aí tem o método, tem certos livros que vão ter o capítulo, vai ter o resumo depois do capítulo, vai ter certas questões específicas do estudo, vai ter exercícios que você é convidado a fazer, é muito importante isso. E você vê que na bibliografia utilizada para a feitura desses livros aqui, meu Deus do céu, né? E aí, quando você se depara com livros que você vê que não tem muita citação, não tem muita questão, mas você vê que muitas universidades dão o nome de um livro lá, mas basicamente é uma copia e cola desses livros aqui. Pega partes, né, mas não cita muito bem o livro, não cita o livro assim, pô, o que está acontecendo, né? Tá estranho isso aí, né? Mas enfim, quem sou eu na fila do pão? Então, com esses livros aqui, você, pai, mãe, curioso da educação, você aí, né? Você pode comprar os primeiros ali que nós citamos ali, né? Tem questões de PDFs, dá seu jeito aí, tá? Mas são livros baratos, são livros de R$6, são livros que custam R$8, tem um frete, é lógico, né? Mas você consegue achar por aí facilmente no sebo aí, você consegue achar esses livros aí. Então, para você fazer essa quantidade de livros aí, em torno de 50 livros, né, a 60 livros, você vai gastar aí menos de R$300, tá? Bem menos que isso aí, mas ao longo do tempo, tá certo? Mas você que preocupa-se com a sua formação, você deveria estar preocupado com a sua própria formação. E nesses livros, adquirir esses livros e você estudar o conteúdo deles, em sua grande maioria vai favorecer a sua prática. Tenho certeza absoluta disso. E eu resolvi fazer essa publicação para ficar registrado na internet, que alguém falou sobre eles de maneira organizada ali, tal. E cunhei lá, Série Educação, Editora Ática. Bons livros para a formação do professor. Então, meu amigo e minha amiga, o professor, né? A gente vê o MEC, o Conselho Nacional de Educação, falando sobre a formação do professor, que é importante para melhorar a educação no Brasil. Eu vou dizer o seguinte: há fatores que mudam o comportamento humano. Pode ser um fator ou outro fator. Então, mostrar a perspectiva da formação do professor é importante para a educação e para o aluno, para a melhoria da educação. Isso, entre aspas, é verdade até a página 2. Por quê? Explico por quê. Veja só, nós temos na educação um certo fator chamado motivação. Os alunos estão com baixa motivação dentro de sala de aula. Essa que é a realidade. Baixa atenção. Então, a formação do professor é importante desde o princípio. Parece que o pessoal quer reinventar a roda, falando sobre, a gente vê, o MEC fez uma pesquisa que está mostrando que
que a formação do professor faz melhorar. Pô, meu irmão, vocês descobriram isso agora? Vai catar coquinho na esquina, vê se me ajuda aí. Pô. Vocês têm todo um aparato, faz uma pesquisa para descobrir aquilo que qualquer brasileiro comum sabe. Da formação é importante, qualquer profissional sabe que a formação dele é importante. Quanto melhor a formação dele, melhor vai ser ele ser absorvido pelo mercado de trabalho. Um outro ponto é de que o pessoal quer dar uma formação para o professor para prepará-lo para dar aula. Mas é humanamente impossível você conseguir preparar o professor com todas as nuances e as variáveis que existem na vida real. Você consegue aproximar a questão. Vou dar um exemplo. Quando eu fiz caldeiraria no Senai, eu tive acesso a várias situações reais, né? A gente mexeu com máquinas reais, com equipamentos reais. Mas na vida prática do profissional, ele vai ganhar uma experiência conforme o tempo. Ele vai consolidar a aprendizagem no ato de estar no mercado de trabalho. Então, cada vez mais, a gente tem que entender que a prática docente corriqueira que vai trazer para aquele professor o que ele precisa para a realidade da escola que ele está ali atuando. Essa que é a realidade. Está compreendendo? Então, você tem a formação teórica e, de certa maneira, a prática, que é controlada. Você faz o estágio uma questão. O estágio mascara muito a coisa dentro da escola. Porque no estágio lá você fica um mês na escola. Ficar um mês na escola não é a mesma coisa que ficar um ano letivo ali para você saber o que acontece durante o ano letivo. São muitos parangalês que acontece ali. Tá certo? Então, você vai ter um vislumbre. Mas a prática do dia a dia dentro da educação que é importante. Então, por que esse pessoal tirou, né? Ficou perseguindo os cursos de magistério? Há estados, graças a Deus, há estados no Brasil, Santa Catarina está entre eles. Se você tiver no seu estado aí, lá no Rio de Janeiro, parece que algumas cidades do interior têm curso de magistério nível médio. No interior de Minas também, parece que tem ainda. Desculpem, aqui no estado de São Paulo não tem. Pelo menos é o que eu tenho, não tem. Lá no Espírito Santo tem, porque eu já vi algumas instituições por lá que oferecem esses cursos, inclusive EAD, tá, de magistério. Enfim. Então por que esse pessoal tirou o curso de magistério, de técnico, aí, que é uma questão de formação profissional? Né? Porque a pessoa, um exemplo assim, ó, a pessoa que vem das classes mais desfavorecidas, né? Se uma pessoa ela tem vocação e ela começa a estudar o magistério, por exemplo, no colégio, né? Ela começa o colégio, termina o colégio e faz junto com o magistério, né? E aí o que acontece? Essa pessoa, quando for fazer estágio e quando ela sair da escola, né? O curso de magistério, ela vai ter o certificado de conclusão do ensino médio e o diploma de magistério. Beleza ou não? E aí, com isso em mãos, quando a pessoa ali, ela entra ali, ela sai mais ou menos ali no ensino médio com 17, 18 anos, né? E ela vai para o mercado de trabalho, ela começa a trabalhar como professor. Essa pessoa, conforme vai trabalhando como professor, ela vai tendo acesso à prática. Beleza ou não? E ela vai observando que certas coisas que ela aprendeu, ela não vai usar tudo aquilo que ela aprendeu numa escola específica. De repente, em outra escola, sim. Então, ela vai construindo um percurso e vendo, ó, em certas localidades eu não vou usar isso. Como que eu vou dar esse exemplo para você de uma coisa prática para você visualizar na sua casa aí ou em qualquer lugar que você esteja me ouvindo? Olha só, quando eu fiz caldeiraria no Senai, então a gente aprendeu a mexer com todo tipo de chaparia. Chapa de aço, chapa de ferro, perfil quadrado, perfil redondo, certo ou não? Calandra, onde você pega uma chapa, você faz uma conformação nela e você vai calandrando. E então aquela chapa vai se tornando um cilindro, um tanque,
esses tanques de combustíveis, a gente já fazia isso aí, né? Trabalhei numa empresa que fazia isso. Trabalhei numa empresa que eu construía carro forte. É isso mesmo, carro forte, né? Eu fazia o projeto, eu vi o projeto, ia desenvolvendo, cortando as peças, né? E ia montando depois o carro forte. Montei cofre também do carro forte, enfim. Então, quando você vai para o mercado de trabalho, se você vai trabalhar com aço inox, você não vai usar todos os conhecimentos que você aprendeu na chaparia de ferro. Você vai usar o que você precisa para aquele momento. Está compreendendo a questão? Se é que é difícil entender isso ou não. Deu para você visualizar? É isso que eu queria passar. Você visualizar. Então, da mesma forma, quando você está numa escola, é de um jeito. A turma, depois do segundo semestre, já vem de outra maneira, no mesmo ano. E nas séries, em outras séries a mesma coisa, nunca é a mesma coisa. Então o professor vai percebendo que nessa prática aí tem coisas que permanece na prática dele, na praxis dele. E tem coisas que, né, que ele foi agregando porque ele tem que se desenvolver, né? Ele tem que pegar algo complexo e passar para o aluno. Pegar uma coisa complexa, difícil e fazer o meio de campo e chegar a mostrar para o aluno aquela questão. Vou dar um exemplo. Eu fui uma vez em Campinas, eu, minha esposa, minha ex, né, e meu filho. Eu estava numa loja vendo câmera de segurança, né, por curiosidade. Essa câmera aqui, ela filma na horizontal e na vertical. E o rapaz falou assim: olha, moço, desculpe, viu, mas eu não sei como que eu posso mostrar para você o vertical e horizontal. Só sei que ela é vertical e horizontal. Aí eu falei assim: tá tranquilo, isso, a gente não sabe uma coisa, não quer dizer nada. Eu não faço acepção de pessoas, tá certo? Mas eu vou dar uma explicação para você. Se você entender, beleza, né? Então, veja só. Olhe para o horizonte. Aí eu fiz o sinal com a mão assim, né? Lembra do Cristo Redentor com os braços abertos. Horizonte. É a sua coluna vertebral. Sua coluna. Você está em pé, não tá? Sua coluna está como? Está nessa posição. Vertebral, vertical. Beleza ou não? Associa essa coisa com essa questão aqui. Associa essa aqui com essa questão. Fez a linkagem? Meu, ele falou assim: cara, entendi isso aqui. A técnica é isso. Você pegar algo complexo e transformar para a pessoa de uma maneira simplificada que ela entenda e dê exemplos, né? Às vezes a criança fica contando na mente. Se ela tiver um ábaco, é melhor. Então, por que professores não utilizam ábaco e oferecem para as crianças o ábaco? Que ela vai ficar no pensamento somando e às vezes ela pode errar, né? E ela, quando fica passando o ábaco, ela vai acertar, ela vai aprender a manusear, vai ajudar a mente dela a fixar aquelas unidades, tá certo ou não? Aquelas dezenas, aquelas centenas e assim por diante. O material dourado é a mesma coisa, tá certo ou não? Então, dentro da educação, quando aquele aluno que saiu do magistério, voltando a ele, e vai para as escolas, ele vai ganhando experiência. E aí, como ele teve o magistério, ele aprendeu da aula de educação física, de educação artística, de artes, né? Assim, de matemática, de língua portuguesa, alfabetização, geografia, história, enfim, tá certo? E aí o que acontece? Esse aluno ele vai descobrir que de repentemente eu queria continuar aprendendo esse global aqui. Então eu vou para pedagogia, um exemplo, tá? Eu gostei mais aqui, né, da geografia. Então ele vai para fazer licenciatura em geografia. Ele vai, entende a questão? Então esse percurso para a população pobre e carente aí é a melhor coisa, porque ele vai ter um emprego mais condizente, melhor, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Todo emprego é digno, tá? Mas só para a gente passar essa questão aí, um emprego técnico, vai ter uma profissão, e ele, quando for para a faculdade, ele vai ter uma propedêutica teórica e prática da educação. E esse conhecimento ele vai levar para a faculdade, para a universidade. E nessa troca, ambas os envolvidos ganham com isso. E o que está acontecendo hoje em dia?
você não tem uma propedêutica, que é a introdução, né, de certos conhecimentos preliminares. A pessoa adentra as universidades ou faculdades defasado em algum ponto ou vários pontos da língua portuguesa, do entendimento, de tomar nota das coisas, como que toma nota das coisas, como que organiza, como que você tem que ler corretamente, como que você faz a pausa para ler, o que é ser estudante, né? A pessoa só aprendeu a ser aluno, tá entendendo? Então, é isso aí. Obrigado a sua atenção até aqui. Eu queria fazer essa homenagem aí a essa série Educação da editora Ática. São livros que fizeram minha cabeça. Se você me ouve aí nos nossos vídeos aí, você está levando um pouquinho, né, dessa coleção série da editora Ática. Depois eu vou fazer uma segunda parte desse material aqui, para que você possa se aprofundar, né, em certas questões. Por exemplo, vou citar alguns livros da arte médica e alguns outros livros aí do TDAH, hiperatividade, da questão da fonoaudiologia e a sua importância para a alfabetização. Tem esses livros aí que eu gostaria de citar. Tem os livros sobre psicopedagogia, história da educação de Franco Cambi. Um outro livro é Paideia, a formação do homem grego. Aí para você dar uma formação mais intelectualizada. Um outro ponto para encerrarmos aqui a nossa fala aqui é você observar vídeos aí na internet, você pegar o seu celular, você planejar a aula, técnicas de planejamento de aula, né? Que você vai aprender com aqueles livros ali, mas você pode também fazer isso, planejar as suas aulas e você falar no seu celular aquela aula ali, filmar assim mesmo ou só o áudio, enfim, depois você ouvir aquilo que você está falando, pô, será que ficou? Você mesmo vai aprimorando você mesmo, faz de conta que você está falando para uma multidão e vai fazendo, vai planejando aquela questão, vê vídeos sobre isso, ou artigos sobre isso, técnica, né? A questão do estágio, como fazer aquela questão, como escrever de uma maneira técnica, enfim, você vai melhorando esse quesito aí. Em contrapartida, também leia os clássicos da literatura mundial, que vai mexer com o seu imaginário, vai te dar cognição mais desenvolvida, vai melhorar a sua cognição, né? E outro ponto é você aprender a escrever na lousa, né? Tem o giz, tem aquele pincel, enfim. Você tem que aprender isso. Tem muitos vídeos na internet sobre isso. Então, somando essa questão aí, com esses livros, você pai, você mãe, que quer ter uma base teórica, prática boa, esses livros aqui são super recomendados. E assim termina aqui nossa homenagem a essa série de livros que fizeram a cabeça de muita gente aí, que a gente sabe. Esses livros estão sendo vendidos nos sebos aí, você encontra por R$3, R$5, R$6, são R$10 no máximo ali, né? Dependendo ali, tem um frete, é lógico, mas você vê que esses livros você consegue adquirir de uma maneira barata, mas o conteúdo deles, não se engane, né? Pode ter certeza, se eles não estão aí na internet de maneira fácil, todos eles, a série, né? Não estou falando eles individualmente. Aí você vê, pô, peraí. Por que não tem, né? Você vê um monte de série de livros que o pessoal fica fazendo referência, está lá na Wikipedia, mas esse aqui não tá. Parece, pô, peraí. Então, vamos falar sobre ele e fazer uma justa homenagem a esses livros aí, que ajudaram muita gente, inclusive ajudou a minha pessoa a dar um entendimento ali, porque o livro é feito de prática, né? Você parece que está lendo, parece que você está fazendo ao mesmo tempo aqui. Sem contar a parte aí técnica mesmo, né? Cultural que os professores passam para a gente. Então, obrigado a sua atenção até aqui. Num outro dado momento, eu vou falar sobre outros livros que vai resvalar naquela questão da educação especial que hoje está muito em voga, tá bom? Obrigado a você.
você do magistério aí, você que dá aula na educação infantil nos anos iniciais, você que queira adentrar esses espaços, você que não acredita só em acreditar, só que a faculdade passa para você, o intuito com o nosso canal é oferecer alternativas, tá certo? E uma dessas alternativas aqui na sua formação, ou você que queira de maneira voluntária e espontânea falar sobre educação e ter uma base, esses livros aqui ajudarão você a ter uma base, né? E aí você entenda que tem aqueles livros que vão falar sobre biologia, o desenvolvimento, a psicologia, a psicanálise, a sociologia, a filosofia, a história da educação também, sem contar aqueles livros da prática do dia a dia, tá certo? Então você vai ter uma base prática, teórica, cultural muito grande. Então, me despeço aqui, educação, indicação de leitura 65, com esse vídeo totalizamos 65 vídeos que nós temos no nosso canal sobre indicações de leitura. Só nessa aqui já foram mais de 50, né? Então, nós estamos querendo ajudar você na sua formação. Teve aqueles outros 2 livros que nós citamos extras, porque nós entendemos que aquela questão da técnica de aprender é importante, muito embora o livro seja antigão, mas é importante, é baratinho também, você encontra pela internet, em PDF acho que você encontra também, e a questão da apreensão correta do livro, que é descrito naquele livro esse daqui, ó, Distúrbios da Aprendizagem, uma abordagem psicopedagógica, né? 13ª edição. Esses livros são maravilhosos, tá certo? E você pode adquirir esses livros também na biblioteca da sua cidade aí, ou da sua faculdade, universidade, enfim, tá bom? Obrigado pela sua atenção, do vídeo YouTube, depois o vídeo do estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau.